Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Evanise, mas pode me chamar de Eva. E sejam bem-vindos aqui ao canal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky like this. I'm far away from Earth and I wanna. E o assunto do vídeo de hoje é sobre a minha faculdade. Bom, vocês devem estar se perguntando, né? Vamos lá. Qual curso eu faço? Gente, esse vídeo não é um vídeo que ninguém me perguntou nada, mas eu decidi fazer. E aí a gente vai de conta que foram pessoas que foram me perguntando, tô respondendo as perguntas, tá? Qual é o meu curso? Eu curso Publicidade e Propaganda. Tô no 4º semestre e eu tô muito feliz com a minha escolha. Muito realizada. Um pouco hoje decepcionada, né, por conta da pandemia, e eu tive que tá estudando à distância. Vamos pro começo de como foi a história do meu curso. Vamos lá. Como foi que eu escolhi, porque eu escolhi estudar Publicidade e Propaganda. Gente, eu sempre gostei desse mundo aqui do YouTube, desde os meus 13 anos, que foi quando eu descobri. E desde então eu queria fazer isso pra minha vida. Aquelas, né, criança viu, gostou, e aí eu logo descobri que dava pra ganhar dinheiro com isso. Eu quero ganhar dinheiro com isso. E aí, só que eu também gostava muito de fotografia, sempre gostei muito. Sempre que eu me arrumava pra sair, eu ficava tirando milhões de fotos. E meus pais falavam assim, meu Deus, essa menina não vai parar de fazer foto, gente, não vai parar de tirar foto. E eu era essa pessoa. Eu também gostava muito de desenhar, sempre gostei muito de desenhar. Eu queria ser muito modelo, gente. Só que eu também sempre gostei muito de bicho, aí eu pensava sobre ser veterinária e pensava também sobre ser engenheira ambiental, fazer engenharia ambiental, porque meu pai fazia engenharia, mas como eu gostava da natureza, eu pensava na ambiental, porque meu pai fazia de produção, e eu não me via naquilo, porque eu nem sei pra onde vai, nem o que faz direito. Mas tudo bem. As pessoas me perguntavam, você vai fazer o quê, Eva, quando você terminar os estudos, o ensino médio? Eu vou fazer veterinária, engenharia ambiental e design gráfico, porque eu gostava muito da área do design, né, de desenho, essas coisas, sempre foi algo que coisou muito assim comigo. Aí um belo dia eu comecei a pesquisar sobre, né, o que uma pessoa de publicidade, não, ainda vou chegar lá. O que uma pessoa de design gráfico trabalhava, com o que ela fazia. Aí eu pensava também na fotografia, comecei a pesquisar. E aí eu comecei a fazer uns testes vocacionais também pra saber. E aí em um deles, eu acho que deu publicidade, deu jornalismo. E aí eu vou pesquisar sobre o que é, né, publicidade e propaganda. Isso eu devia ter uns 14, 15 anos já. De 15 pra 16. E eu lembro também, gente, que fala que eu ia estudar moda. Peguei e fui pesquisei. Aí eu vi que de publicidade englobava muita coisa, né? Tipo, fotografia, o designer, a parte de edição de vídeo, que já era uma coisa que eu não sabia, onde é que eu ia achar esse curso. Então, tinha também a parte da escrita, né? Que tem a redação. Fiz assim, caraca, achei o curso da minha vida, porque tem tudo que eu gosto em um curso só. Quando eu defini de fato mesmo, foi logo depois da morte dele, que eu falei que eu ia fazer publicidade no 2º ano do ensino médio. E aí, desde então, eu falei que eu queria cursar publicidade. Algumas pessoas vieram conversar comigo, porque você não vai pra engenharia, é um trabalho mais certo, é um curso mais certo, uma carreira mais certa, assim, questão de emprego e tudo mais, dá um bom dinheiro. Aqui na Bahia, publicidade e propaganda é complicado, nem todo mundo consegue trabalho, que não sei o que, é um mercado ruim. Pra você crescer, você vai ter que ir pra São Paulo, Rio de Janeiro. Eu disse, gente, eu quero estudar publicidade e propaganda. E aí, fui. Só que nem tudo é assim como a gente planeja, né? Só que aí no meu 3º ano, eu peguei e comecei a estagiar na cidade onde eu estudava. E eu comecei a estagiar na prefeitura e era dentro da área de administração. Que eu trabalhava com processos, que era no arquivo da prefeitura. Só que o arquivo era numa almoxarifada. A gente trabalhava organizando os arquivos dos anos antigos, dos anos anteriores. 2014, 2013, 2015... daí pra baixo. E aí, pra continuar no estágio, depois que eu finalizei o ensino médio, eu tinha que estudar um curso ou de administração
ou de RH. Só que o de RH já tinha uma menina dentro do nosso estágio, né, que já estava cursando. Aí eu peguei e comecei a fazer a faculdade de ADM, que era à distância, na mesma cidade, tanto que no tempo eu comecei a ficar na casa dos meus avós e tudo mais. Fiquei lá pra poder estudar, pra poder trabalhar. Fiquei 2 meses. Não na casa dos meus avós, mas trabalhando e estudando, porque, gente, de verdade, eu não me identifiquei com o curso de administração, pelo menos não à distância, porque eu sei que eu não peguei matérias específicas da administração. Eu tinha pegado matéria de metodologia científica, né, que todos os cursos têm, e comunicação e alguma outra coisa. Comunicação e discurso, eu acho. Foram as únicas 2 matérias que eu peguei. Porque como era à distância, eu não sei se todo curso à distância é assim, mas esse era. Que é por mês, no caso a gente pegava uma matéria e aí finalizava o semestre. Tinha finalizado toda a grade, no caso desse semestre. E aí, eu também tinha muita crise de ansiedade nesse período, eu não tava muito bem. Espiritualmente, emocionalmente. Mas nesse período eu tava muito sensível, entendeu? Tinha passado por muita barra, tipo, há 3 anos eu tinha perdido meu pai, no mesmo ano eu tinha perdido minha tia. E aí tudo isso na mente da pessoa não tava funcionando e ainda tendo que estudar uma coisa que não me fazia, sabe? Meu Deus, eu vou pra minha faculdade porque eu vou estudar aquilo. E fora que eu não ia pra minha faculdade estudar aquilo porque eu tinha que estudar em casa, porque era à distância, a gente só tinha um encontro semanal. Que era quando eu gostava, mas mesmo assim não balançou meu coração. Aí eu conversei com minha chefe, na verdade ela conversou comigo, perguntou se eu não achava melhor trocar de curso. E aí fiz trancar o curso, sair do estágio pra me cuidar. E aí eu também concordei com ela. Aí eu conversei com minha mãe concordou com ela e me permitiu sair do estágio e sair da faculdade. Muita gente falou, cara, Eva, você é louca, não sei o quê. Como é que você faz isso? Você já tá estudando, você já tá trabalhando e tudo mais. Sempre foi um sonho seu fazer o ensino superior, nananana. Só que eu não tava feliz com aquela escolha que eu tinha feito. E aí, foi quando eu comecei a me dedicar pra o Enem. Mas eu fui capenga, gente, porque eu me dediquei pro Enem, acho que, sei lá, mais uns 3 meses direitinho. Mas depois eu me despenquei. Fiz o Enem direitinho, tirei uma nota boa, comparada às minhas últimas notas. Mas não foi através das minhas notas que eu entrei na faculdade. Depois disso, ainda fiz um vestibular pra cursar jornalismo, porque eu tinha decidido, vou fazer jornalismo. Porque foi, assim, um curso mais bem aceito, digamos, por algumas pessoas próximas a mim. E aí, me fez ficar mais confiante. Só que aí, eu fiz o vestibular, passei, ganhei uma bolsa muito boa. Só que eu não consegui concluir a matrícula na faculdade. 1 ano depois, e, gente, eu ficava assim, meu Deus, 1 ano perdido, meu Deus. Mas não, Deus, eu confio no Senhor que vai dar tudo certo. Porque antes disso eu fiz uma oração pedindo a Deus a minha faculdade. Eu conversei com Deus logo antes de sair do estágio. Eu falei com Ele que se Ele permitisse que eu entrasse na faculdade de publicidade e propaganda ou de jornalismo, eu queria usar a minha área para poder alcançar outras pessoas, para alcançar outras vidas através do amor dele. Que eu não queria usar, eu queria poder ter uma oportunidade de ser ouvida, mas de uma certa forma não seria eu falando, mas estaria dando lugar ao Espírito Santo para falar na minha vida, através de mim, para alcançar outras pessoas que ainda não tinham tido a oportunidade de conhecer o amor dele, ou que talvez até tinham conhecido de uma maneira que não é a maneira verdadeira, que não foi a maneira que de fato o Espírito Santo é. E aí eu fiz essa oração e entreguei. Eu disse ali que eu ia confiar, ia descansar, que no tempo certo a faculdade ia aparecer. Eu ia começar a estudar. Porque eu não tinha, digamos assim, condições reais, né? Pra começar a faculdade naquele momento. Uma faculdade integral, pra eu pagar completa. Tipo assim, R$800 por mês, R$1.300 por mês, que eram os valores que eu achava das faculdades. Então, tipo, eu tinha que conseguir ou uma bolsa, né? Ou conseguir uma faculdade pública. Mas eu não me dedicava o suficiente pra uma faculdade pública. Mas logo no início eu tava super, gente. Eu tava muito empenhada em querer a federal. Mas aí depois eu descansei, relaxei, confesso. E aí no ano seguinte dessa minha oração, quando eu saí da faculdade de ADM e do estágio, e eu lembro que eu fiz essa oração dentro do ônibus, eu conversei com minha mãe e orava isso sempre dentro do meu quarto.
E aí eu peguei e falei assim, minha mãe, eu quero fazer publicidade, propaganda ou jornalismo, porque eu quero poder ser um canal de Deus na vida das pessoas. E aí eu peguei... Aí ela pegou, não sei o que ela pensou na hora, ela falou assim, não, tudo bem, não sei o que e tal. A gente vai dar um jeitinho pra poder começar a pagar essa faculdade, não sei o que, beleza e tal. E também era uma coisa muito fora da minha realidade, porque eu tinha muito medo de sair sozinha de Dias Dávila pra Salvador. Porque, não sei se você já sabe, mas esse assunto de um outro vídeo, mas eu posso gravar depois um momento falando sobre, porque eu tinha a questão da ansiedade, da síndrome do pânico, então, Evanise saindo de Dias Dávila pra Salvador sozinha era uma coisa assim, fora do normal, e era super mentira que isso não ia acontecer, gente, naquela época. E aí, beleza, né? Eu fui, orei, entreguei a Deus, descansei. Só que de vez em quando eu não lembrava, né? Fazer assim, Deus, eu quero começar minha faculdade logo, não sei o quê. Eu via as pessoas que tinham começado a faculdade comigo, tudo mais, conquistando suas coisas, e eu ficava muito boladinha, porque eu tinha parado. Eu tava, às vezes eu sentia que era como se tivesse sido um ano perdido e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, eu ficava em paz, porque eu sabia que eu tava crescendo em Deus nesse período. Eu tava sendo trabalhada espiritualmente na questão da ansiedade e do medo. Só que, gente, era muito louco, porque eram coisas assim que eu sabia, mas que ao mesmo tempo não tinha, tipo assim, eu tô passando por um processo e eu tô confiando em Deus, porque eu sei que lá na frente Deus vai me honrar, ou porque eu sei que lá na frente Deus vai abrir as portas, sabe? Não era isso. E aí, era uma coisa assim meio solta na minha cabeça, mas eu sabia. Aí, no final do ano, a outra universidade que eu tinha tentado feita a matrícula me ligou novamente, eu fui pra lá pra me matricular, mas não deu certo, mais uma vez. Pensei novamente, vou estudar pro Enem pra poder passar, pra pelo menos ganhar uma bolsa pra uma faculdade particular. Nesse ano minha irmã também se formou e ela também estava pensando em começar a estudar pro Enem, essas coisas para poder começar a faculdade. Ela fez alguns vestibulares e um desses, ela fez um vestibular, mas se inscreveu para vários, assim como eu tinha me inscrito para vários no ano anterior e no mesmo ano. Aí nesse ano ela pegou, se inscreveu também para a Unime, que foi para a faculdade onde a gente estuda hoje. Aí só que ela não foi fazer a prova, gente. Não, ela não foi fazer a prova. Mas aí a Unime ligou no meio do semestre, em abril de 2019, perguntando se ela tinha interesse de fazer a faculdade ainda, qual era o curso da escolha dela, porque eles tinham umas bolsas pra dar pras pessoas. Aí minha irmã pegou, falou o curso que ela queria fazer, que era direito, nananá, parará, bererê. E aí eles pegaram, ofereceram uma bolsa muito boa, que minha mãe disse que dava pra ela pagar. E aí minha mãe fez assim, não, mas espera ainda, eu tenho 2 filhas. Pergunta aí, Vanessa, se tem um curso de jornalismo pra Eva, não sei o quê, porque eu não tava em casa, eu tava em Camaçari com minha prima. Ah, gente, deixa eu contar essa história. Eu tava em Camaçari com minha prima, que a gente foi comprar umas coisas pro trabalho que ela fazia, que era com doces, e lá a gente tava conversando sobre a mesma coisa, a gente tava conversando sobre faculdade, como é que os nossos sonhos, nossos objetivos em relação à faculdade, onde a gente queria estudar, como a gente queria, que não sei o que, essas coisas. Nossos planos. Aí minha mãe pegou, conversou com o rapaz, falou do meu curso, só que não tinha curso de jornalismo, que era como eu queria muito. Aí ele falou que tinha de publicidade e propaganda, que era uma bolsa muito boa, que dava pra minha mãe pegar a das 2 meninas. Quando eu cheguei em casa, mas minha mãe fez assim, Vanessa fez assim, Eva, você ainda quer fazer publicidade e propaganda? Eu fiz assim, o quê? Quero, sim, claro, com certeza. Por que não? Ela, não, porque eu queria saber se era só jornalismo mesmo. Eu fiz assim, gente, eu só quero estudar comunicação. Aí ela, porque então beleza, a gente vai se matricular agora na faculdade. Eu fiz assim, o quê? Como assim, querida? Aí ela pegou, falou, né, todo o trâmite, tudo que tinha rolado. Eu fiz assim, caraca, a gente ia conversar sobre isso com lá na estante. A gente tava conversando agora sobre isso em Camaçari. A gente foi, finalizou a matrícula e na outra semana a gente já tava estudando. A gente ganhou uma bolsa. Minha mãe pegou e falou assim, Laís, você também quer fazer? Aí ela fez assim, quero, mas de quê, tia? Que não sei o quê. Fale aí o curso que você quer, que a gente vai entrar em contato com o rapaz pra poder... Que ele vai ligar pra poder finalizar a matrícula de Eva. E aí a gente fala da sua, pra ver se ele não tem uma bolsa também pra você e tal, barará, barará. E tinha, gente, sério, tinha. Conseguiu bolsa pra minha prima também. Hoje, esse ano, ela tá concluindo, tá finalizando o 4º semestre. E assim, caraca, gente, Deus é muito perfeito, muito maravilhoso. E esse foi o rolê, essa foi a saga, né, de como a gente conseguiu fazer a faculdade. No caso, como eu, né, mas aí eu já cheguei contando também da minha prima e da minha irmã. E foi assim que a gente começou a estudar. Pra finalizar esse vídeo,
Eu só queria dizer pra vocês descansarem, confiarem em Deus, porque quando a gente confia, a gente entrega, a gente descansa de verdade, e a gente descansa, mas a gente procura buscar Ele, porque no meu tempo de descanso, eu não tava parada. Eu trabalhei um tempo, mas assim, eu não tava parada. Eu tava buscando conhecer mais a Deus, eu tava buscando ser trabalhada por Deus, porque eu não era uma pessoa assim confiante, eu tinha muito medo. E tanto que Deus, até nesse sentido, Ele cuidou da minha faculdade, no sentido de eu não ir sozinha pra faculdade. Ele permitiu que minha irmã e minha prima fossem comigo. Porque tinha dias que uma não tinha aula, mas tinha duas, e aí nunca ia uma sozinha. Foram muitas poucas vezes que teve que ir uma ou outra sozinha pra faculdade. E ambas tinham problema de ansiedade, tinham problemas com síndrome do pânico. E assim, Deus cuidou de todos os detalhes. Então assim, minha amiga, meu amigo, se você tem alguma coisa que você está esperando em Deus, se você tem algum sonho, só te digo, descansa e confie no Senhor, porque no tempo certo Ele vai te honrar, no tempo certo Ele vai te abençoar. Mas lembre-se, busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido um canal de bênção na sua vida, que Deus tenha falado através da minha vida com você, porque como eu disse, né, o meu objetivo é esse, é poder ser um instrumento do Senhor, né, aqui na Terra. E que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, de comentar. Não esquece de compartilhar para que outras pessoas possam, né, ser alcançadas por essa mensagem de que a gente precisa confiar, descansar e esperar no Senhor, que no tempo certo Ele vai estar nos abençoando e que as demais coisas serão acrescentadas, tá bom? É isso. Um super beijo e tchau!